Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, aqui estamos em mais uma edição do programa Espírita Ante os Novos Tempos, aqui pelo canal Orientação Espírita, transmitindo pelo YouTube, um programa que trabalha a Era do Espírito e o mundo de regeneração. Hoje no programa, além do Perguntando e Aprendendo, com 5 participações dos nossos telespectadores, nós vamos ter também na entrevista trazida por Orson Peter Carrara a presença de Sandra Eiterer, que vai falar sobre o amor à doutrina espírita. Na sequência, a poesia espírita vai trazer os poetas Silva Ramos e Valentim Magalhães, que retornaram através da mediunidade de Chico Xavier. Depois, no Para Viver Melhor, nós teremos a reflexão com o tema Juventude Transviada, e lá no Entendendo com o Espiritismo, no final do programa, nós vamos tratar sobre o amor aos inimigos. Vamos saber o pensamento do Espiritismo a esse respeito. Tudo isso, a partir de agora, em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Perguntando e Aprendendo é aquele quadro feito por você. Veja aí na tela os canais de comunicação. Você já enviou sua pergunta? Por que você está aguardando dúvidas sobre o Espiritismo e a aplicação do Espiritismo à vida? Envie sua pergunta, nós vamos procurar a resposta e vamos trazê-la aqui no Perguntando e Aprendendo. Hoje iniciamos com uma pergunta que vem lá de Pernambuco, da cidade de Recife. Ela foi feita pela Rogéria Neves. Ela indaga: sabendo que os espíritos intervêm em nossas vidas, eles podem modificar nossas provas e expiações? É uma excelente pergunta. De fato, os espíritos intervêm na nossa vida e muito mais do que podemos imaginar, como é a resposta que eles dão lá em O Livro dos Espíritos, né, quando Allan Kardec pergunta sobre esse tema. Mas eles também esclarecem que, em relação às nossas provas e às nossas expiações, eles não podem modificá-las, porque elas fazem parte do projeto reencarnatório, são uma necessidade evolutiva nossa, individual. Mas é missão dos bons espíritos nos amparar, nos orientar, nos dar palavras de bom ânimo, encorajar a nossa fé. E se pegarmos o caminho do bem e do amor, o caminho da caridade e da nossa transformação moral, aí sim, provas e expiações podem ser
reajustadas, readequadas. Mas isso é decidido em esferas espirituais superiores, conforme os desígnios divinos. Ou seja, no nosso dia a dia, os espíritos, os bons espíritos, vão sim nos inspirar para que possamos evitar determinados problemas ou para que possamos fazer escolhas melhores no uso do nosso livre-arbítrio. Mas não podem modificar aquela expiação que é ligada a uma vida passada e nem modificar uma prova que é necessária para a nossa evolução. Mas, com certeza, vamos auxiliar para termos resignação, paciência, fé, perseverança. E aí é conosco de ouvirmos os bons conselhos ou não, por isso que a cada um é dado segundo as suas obras. Bem, vamos agora, continuando aqui o Perguntando e Aprendendo, vamos responder agora a Andressa Camargo, que é lá do interior do estado de São Paulo. Ela é de São José do Rio Preto. Aliás, um abraço a todos os espíritas dessa cidade, onde já estivemos várias vezes. A Andressa está aqui perguntando: no caso de adolescentes de famílias de baixa renda que engravidam, não é melhor, nesse caso, permitir o aborto? Andressa, o Espiritismo é doutrina da alma imortal. É doutrina que defende a vida em todas as circunstâncias. E com a única exceção de permitir o salvamento da mãe, o Espiritismo é contrário ao aborto. Isto tem que ficar bem claro. Os Espíritos respondem a Allan Kardec sobre esse tema, lá em O Livro dos Espíritos, e dizem que se a mãe estiver correndo risco de morte por causa da gestação, aí sim, nesse caso, e nesse único caso, é preferível salvar a vida da mãe. Por quê? Porque o espírito que teria que reencarnar, não podendo fazê-lo nessa ocasião, poderá vir a fazer a sua reencarnação depois. Então é preferível que o ser que já está reencarnado, que no caso é a mãe, sobreviva. Porque o ser que está para reencarnar terá depois nova oportunidade. É a única exceção. Você está aqui trazendo esta questão das adolescentes que engravidam. Mas, na verdade, a solução não é o aborto. Porque o aborto será um crime perante a lei divina. A solução está na educação moral. A solução está na orientação da sexualidade. A solução está na espiritualização desses jovens, na segurança de uma família equilibrada. É aí que está, de fato, a solução para que não tenhamos mais esse problema da gestação na adolescência. Claro que isso não estamos aqui nos referindo apenas para as meninas, mas para os meninos também. Então, a posição do Espiritismo é muito clara, contrária ao aborto e sempre a favor da vida, mesmo porque a vida pertence a Deus e não a nós, seres humanos, espíritos que estamos aqui reencarnados. Pense nisso. É que, aliás, lembrando aqui uma fala do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, quando certa vez, em discussão sobre o aborto lá nos Estados Unidos, ele, que era então o presidente, disse o seguinte: é muito fácil para aqueles que tiveram a permissão de nascer
e hoje são adultos, querer decidir agora sobre quem pode e quem não pode nascer. E, portanto, enquanto eu for presidente, diante disso, o aborto, a nível federal, jamais será legalizado. É para pensar, não é mesmo? Que, afinal de contas, estamos aqui porque nossos pais permitiram que nascêssemos, não é mesmo? Vamos pensar profundamente sobre isso. Bem, continuando aqui o Perguntando e Aprendendo, agora nós vamos passar a palavra ao Paulo Duarte, que é lá da cidade de São Paulo, e ele pergunta: diante da salvação da alma, como ficam as pessoas que não seguem a Jesus? Paulo, nós temos aqui no mundo pessoas que realmente não seguem o Evangelho, não seguem os ensinos de Jesus. E alguns são religiosos, judeus, islâmicos, budistas, hinduístas e assim por diante. Eles não são cristãos, embora tenham uma religião. E temos aqueles que não possuem religião. São ateus, são agnósticos, são materialistas. Então a sua pergunta tem uma razão de ser. Como eles vão ficar para salvar as suas almas se não seguem Jesus, se não reconhecem o Evangelho? Acontece que a salvação não está exclusivamente na aceitação da fé cristã. A salvação não se encontra com exclusividade no Evangelho. A salvação da alma está na prática do bem, do amor e da caridade. Isso independe de rótulo religioso. E temos pessoas que não acreditam na existência de Deus, são materialistas, mas são extremamente bondosas, respeitam o direito dos outros e estão sempre prontas a ajudar, seja quem for. Como temos religiosos de carteirinha, frequentadores dos seus templos, mas que não têm essa bondade no coração e que ainda possuem muitos preconceitos e discriminam muitas pessoas. Perante a lei divina, o que importa é ser do bem, não um rótulo religioso. É claro que judeus, islâmicos, budistas, shintoístas e assim por diante também serão salvos, também ganharão o reino dos céus. Basta serem homens e mulheres de bem. Jesus não faz discriminação, muito menos Deus, nosso Pai. A senha é essa. Por isso que o Espiritismo tem por bandeira: fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, não é fora do Evangelho, não é fora do Centro Espírita. Não, é fora da caridade não há salvação. Essa é a senha para o nosso progresso espiritual. Vamos agora passar a palavra a Joana Cruz. Ela é lá de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Graças à internet, o programa abrange várias partes do Brasil. Então a nossa Joana Cruz pergunta: se, com o passar do tempo, deixamos de orar pelo familiar que morreu, seu espírito pode ficar ressentido? Eu adorei esta pergunta, porque é uma pergunta que nos lança a um tema, no mínimo, bastante interessante. Você tem um familiar, um ente querido, que desencarna, faz seu retorno ao mundo espiritual. E nos primeiros tempos, pós sua desencarnação, você lembra dele, você ora, se você for católico, você encomenda as respectivas missas, mas os dias começam a passar, os meses começam a passar, e você, como
muita naturalidade, tocando a sua vida em frente, chega uma hora que você não lembra mais de orar pelo ente querido. Afinal de contas, a vida dele continua no mundo espiritual, a sua continua aqui no mundo terreno. Ele vai ficar chateado, vai ficar bravo conosco, porque esquecemos dele. E isso depende do grau de evolução do espírito, desse nosso ente querido. Se ele estiver ainda muito ligado às coisas terrenas, ele até poderá sim ficar chateado, porque foi esquecido, porque ninguém mais pensa nele. E ele poderá até estar necessitado de receber as nossas orações. Então, isso pode sim acontecer. Mas também pode acontecer, isso sempre depende, como já falei aqui, do grau de evolução dele. Pode ser que ele tenha logo reconhecido seu novo estado de vida no mundo espiritual, já esteja ali prosseguindo também a sua evolução e esteja até mesmo nos protegendo, né, nos auxiliando aqui na Terra. Os espíritos que não estão ligados às coisas materiais, esses não se importam se são lembrados ou não pelos que aqui ficaram. Outros podem, de fato, ficar chateados conosco por essa falta de lembrança. Agora, é natural que com o passar do tempo, nem sempre lembremos nas nossas preces dos entes queridos que já partiram através da porta da morte. Mas para todos eles, mais importante é que estejamos aqui na Terra fazendo da nossa existência um hino de amor ao próximo, da prática do bem e da nossa transformação moral, ou seja, do nosso melhoramento moral. É isso que vai fazer com que eles fiquem felizes e possam, na medida do possível de cada um, nos auxiliar, então, nessa jornada. Quando você lembrar do seu ente querido, lembrou? Não deixe de orar por ele, porque toda oração que fazemos é sempre muito bem-vinda para aqueles que retornaram à pátria espiritual. Muito bem, vamos agora à última participação aqui no Perguntando e Aprendendo. Esta vem da cidade do Rio de Janeiro e foi feito pelo Jefferson da Silva. Ele pergunta: os espíritos podem desviar uma bala ou outro objeto, assim evitando que sejamos atingidos? Não, não podem. Isso está muito bem esclarecido já em O Livro dos Espíritos. No caso aqui da bala, essa é uma pergunta que Kardec faz, e os espíritos são muito claros na resposta. Disparada através da arma, a bala seguirá o seu trajeto. Os espíritos não têm o poder, eles não podem desviar a trajetória da bala. Você está passando na rua, junto a um prédio, e alguém lá no andar de cima deixa cair um objeto pela janela, esse objeto vai seguir a sua trajetória. Agora, o que os espíritos podem fazer e fazem é nos intuir um movimento. É nos intuir um deslocamento, uma ação, alguma coisa, para que possamos então nos desviar da trajetória do objeto. Mas isso depende de agasalharmos a intuição. Isso depende
de, no uso do livre-arbítrio, seguirmos o pensamento que nos é sugerido pelo Espírito, que tem a missão de velar por nós. Agora, se tivermos que passar por essa prova, por esse acidente, por circunstâncias da nossa vida atual ou das nossas vidas passadas, o Espírito, mesmo sendo o nosso anjo da guarda, não pode nos tirar dessa prova ou dessa expiação. Então não existe, por exemplo, isso é um folclore aqui no Brasil, no futebol, não existe o gol espírita. Lá no Nordeste, então, se fala muito isso, né? Ou pelo menos se falava, né? A bola fazia lá um desvio esquisito, lá enganando o goleiro, e se dizia, gol espírita. Ou seja, um espírito deve ter desviado aí a bola. Não. A bola pode desviar por problemas do gramado, né? A grama mais alta, a grama mais baixa, um pequeno buraco, um golpe de vento maior, enfim. Mas não porque um espírito vai lá e desvia a bola. Os espíritos não podem fazer isso. Tá bom? Podem, no caso, por exemplo, do atirador, armado ali, podem fazer com que ele, por exemplo, desvie a sua atenção e erre o tiro. Isso eles podem fazer. Mas desviar a bala, não. Eles não podem. Bem, chegamos ao final do nosso Perguntando e Aprendendo. Já está aí na tela para você, olha a imagem com os nossos meios de comunicação, para que você possa então enviar a sua pergunta. Não fique com dúvida, venha participar aqui do Perguntando e Aprendendo. Mas agora vamos passar a palavra ao Orson Peter Carrara, vamos chamá-lo. O Orson Peter Carrara, que é lá de Matão, é o nosso jornalista, repórter, entrevistador. Hoje ele vai conversar com Sandra Eiterer. E a Sandra conversa com o Orson a respeito do amor à doutrina espírita. Vamos então para a entrevista e conhecer como termos esse amor à doutrina espírita. Rodando o vídeo da nossa entrevista. Conversando sobre Espiritismo. Temos um assunto muito interessante, amor à doutrina espírita. Olha que temática chamativa, com Sandra Eiterer. A Sandra, que é de Juiz de Fora, é uma alegria muito grande estarmos aqui. Bancária do Banco do Brasil, aposentada, está conosco para conversarmos sobre essa temática tão envolvente, tão importante, que vamos nos valer hoje. Então, vamos trazer aqui para que você conheça a Sandra, para estar conosco. Sandra, bem-vinda, que alegria, viu? Boa noite, Orson, boa noite a todos, a alegria é minha, é uma honra, Orson, estar com você aqui. Muito obrigada pelo convite. Que bom, Sandra. Então, nós conhecemos a Sandra recentemente, virtualmente. Aliás, é a primeira vez que estamos nos vendo assim, lado a lado. Trocamos muitas mensagens por áudio. Já entrevistamos para a revista eletrônica O Consolador, que breve está disponível. Então, é uma alegria muito grande, realmente, e principalmente o tema que nos surpreende, amor à doutrina espírita. Mas antes de falarmos desse tema, vamos conhecer um pouco a Sandra. Sandra, diga para a gente onde você nasceu. É Juiz de Fora mesmo? Na verdade, eu nasci em Juiz de Fora, fiquei mais de 20 anos fora daqui, trabalhando, né, em agências diversas do Banco do Brasil, como você falou, e quando eu estava assim, eu consegui uma aposentadoria proporcional do banco, porque eu já trabalhava desde muito pequena, assim, mais nova, pequena é mentira, né, mais nova, né, e antes do banco, é isso que eu quis dizer, e aí eu consegui fazer uma aposentadoria proporcional, e voltei para Juiz de Fora, né, aí eu saí daqui muito novinha e já voltei casada, né, e já na doutrina, que o meu encontro, o reencontro com a doutrina não foi aqui, né,
foi no sul de Minas Gerais, em Caxambu, sabe? Muito bom. E é interessante porque eu tenho entrevistado, Sandra, muitas pessoas de Juiz de Fora, tem várias agendadas. Que bom. Que cidade para nos fornecer trabalhadores espíritas. São muitos e valorosos companheiros. Agora me diga, como é que você tomou contato com o espiritismo? Conta essa história para a gente. Então, na verdade, eu saí de Juiz de Fora para tomar posse no Banco do Brasil em Baependi, sul de Minas Gerais. Baependi é uma cidade que ficou famosa porque lá tem uma beata, né, em Axica, e tem uma basílica dessa beata. Então, quem é católico e quem não é, todo mundo conhece em Axica, já ouviu falar. Ela foi uma escrava negra, que extremamente valorosa, um espírito muito evoluído. E, assim, e hoje ela deve ser, inclusive, santificada, né? Então, por isso, Baependi, que é uma cidade linda, pequenininha, muito gostosa, segura, né? Que é o mais importante, né? E Baependi, eu fui tomar posse em Baependi. Mas morando em Caxambu, porque é uma cidade, eu falo que o sul de Minas é igual à Europa. Você anda muito pouquinho e já está em outra cidade, né? É muito natural lá você trabalhar em uma cidade e morar em outra. Lá isso é muito natural, sabe? Tipo assim, você é uma pessoa que é casada, mora o casal numa cidade, a mulher trabalha em uma cidade e o marido em outra e volta uma noite. Isso é muito comum lá. E eu fui morar em Caxambu, a maior instância hidromineral do planeta Terra, né? Eu tive a honra, olha bem como que... E eu estou falando esses detalhes para você ver como que Deus é bom comigo, porque eu preciso realmente me dedicar inteiramente e integralmente, 24 horas por dia, ao que é bom, o mais possível. E aí, morando em Caxambu, lá tem uma casa espírita chamada Grupo Espírita 25 de Dezembro. Tem mais de 100 anos. Inclusive, na entrevista que eu te dei para a revista, né, eu citei que uma das minhas alegrias e emoções da vida foi que eu fui convidada para fazer uma das palestras dos 100 anos dessa casa. E, para mim, foi muito emocionante, porque na verdade, eu fiquei lá, eu não sei se eu fiquei lá nessa casa, eu acho que pelo menos 10 anos trabalhando lá. Porque depois eu saí de Caxambu, depois São Lourenço, depois Itamonte, depois Petrópolis, depois Juiz de Fora, e aí a gente não consegue manter, né, o trabalho de tão distante. E aí foi lá, e eu tive a honra de ser convidada para trabalhar na diretoria também. Então a gente fazia comida naqueles panelões no sábado para dar comidinha para as crianças, depois da evangelização. Palestra que eu comecei a fazer lá também, sabe? Comecei pelo convite na época, que era o presidente, que coincidentemente, hoje ele é o presidente, é Marcos Rosenthal o nome dele. Ele é uma pessoa maravilhosa, boa de entrevistar, viu? Ele tem muita coisa para contar. Depois eu vou te passar o contato dele, viu, Marquinhos? Vou te passar o seu contato. E é isso, sabe? Ele me convidou para fazer a primeira palestra. E eu fiz a primeira e eu nunca mais parei. Sabe? Nunca mais eu parei. É isso. A coisa foi assim. Eu sei, mas como é que você se sentiu atraída para ir a um centro espírita? Como é que foi? Foi o seguinte, primeiro eu já lia sobre isso, né? Porque eu sempre estudei muito, eu sempre gostei de ler, eu sou muito curiosa. E aí eu queria entender, eu queria ter respostas, mas respostas que satisfizessem a mim. Então, eu estava fugindo de coisas dogmáticas, né? Eu falei, não, o dogma não me satisfaz. E aí eu comecei a estudar, não ir lá só para assistir palestra. Eu ia para assistir palestra, mas eu entrei em grupo de estudo, né? Aí depois eu comecei a aplicar passe. E assim, a coisa foi, quando tem que ser, flui. É uma coisa impressionante, sabe? E fluiu. Muito bom, muito bem, interessante. Fluiu naturalmente, podemos dizer. Muito. Reencontro. Reencontro meu com a doutrina, só pode, porque não é possível. É tudo muito natural, sabe? Muitas pessoas alegam e discorrem as razões da dor que as levaram a... Não. Qual é o seu caso? Meu é o amor. O meu foi amor, sabe? É por isso que eu sou tão grata,
sabe? Porque eu falo que assim, que o pai coloca um tapete toda manhã na minha frente e fala, vai filha, vai lá. Entendeu? É uma coisa impressionante. Eu falo que eu sou das pouquíssimas pessoas que podem falar assim, eu sou feliz. Talvez porque eu aceito com facilidade também os momentos mais difíceis, né? Mas eu sou absolutamente feliz. Se me der outra encarnação igual, manda que eu vou, pai. Tipo isso, entendeu? Agora, nós demos um nome aqui, o amor à doutrina Isso. espírita, significando realmente uma gratidão, uma dedicação Total. à doutrina espírita, que você É. vai expressando. Daqui a pouco nós vamos perguntar como, mas antes eu queria te perguntar como é que você construiu esse amor dentro de você, a esse conjunto doutrinário tão gigantesco, tão claro, tão racional. Como é que isso foi crescendo e sendo construído dentro de você? Tá, eu vou te falar, olha bem, Orson, você vai falar assim, não, você está falando o contrário do que eu estou perguntando, mas não é. Orson, eu estava, a coisa foi fluindo tão naturalmente, e eu fui continuando querendo tantas respostas, que eu cheguei num ponto na minha vida que eu falei assim, gente, enquanto eu não colocar o amor em conformidade com a razão, o amor que eu falei é a doutrina espírita, tá? Fé e razão em conformidade, vamos falar assim para ficar mais claro. Eu não vou sossegar na minha vida. Então, o que eu tenho que fazer? Aí eu fiz pesquisa, eu falei, já sei. Eu tenho que ir na razão máxima. Onde que é? Filosofia. Aí, foi aí que eu comecei a me sentir com coragem de fazer essa aposentadoria proporcional do banco, e isso em setembro, num belo 7 de setembro, eu me desliguei do banco, e aí, e na época era vestibular, né? Aí não era Enem. Aí eu falei assim, vou fazer um vestibular na Universidade Federal, porque eu não quero pagar, né? Porque é caro o curso, né? E eu sabia que eu não ia ficar só num curso, porque eu me conheço. Aí eu falei, eu tenho que entrar naquela Universidade Federal de qualquer jeito. E a Universidade Federal de Juiz de Fora é uma das melhores do Brasil. Aí os meus amigos, a minha família começaram a rir. Eu falei, garota, tu tá louca. A gente está em setembro. Você quer fazer o vestibular em dezembro, a primeira fase, em janeiro, a segunda, e quer passar na federal? Eu falei, eu quero. Por que não? Não se enche de expectativa que você não vai conseguir, é normal, você passa no outro. Eu falei, tá bom, não discuti com ninguém. Comecei a me matar de estudar quase que 24 horas por dia, sem cursinho, sem nada. Estudando com o material de um cursinho que a minha sobrinha tinha feito o vestibular um ano antes. Eu falei, me empresta o seu material? Ela pegou, me emprestou com pena de mim, sabe? Falei, vou emprestar porque minha tia tá tereré, né? Orson, eu passei em primeiro lugar para o segundo semestre. Aí, todo mundo, eu falei, se fosse uma particular, ia falar, ela comprou essa vaga. Mas foi uma federal, primeiro lugar no segundo semestre. E qual curso? Filosofia. Ah, filosofia mesmo. Eu não queria outro. Eu falei, eu vou fazer filosofia. Eu não vou fazer, depois eu vejo mais, mas eu queria fazer filosofia. Aí, quando eu passei, ninguém acreditava. Do mesmo jeito que quando eu passei no concurso nacional do Banco do Brasil, primeiro concursinho, menina nova, passei também. E fui aqui para pertinho. Então, assim, isso me obriga, Orson, esses atributos que eu já conquistei em outras encarnações, me obrigam a ser responsável com o que eu falo aqui com você, com o que eu falo para qualquer pessoa dentro da minha casa, sabe? E aí eu fiz filosofia, sim, eu fiz licenciatura, bacharelado, fiz 2 pós-graduações, não fiquei satisfeita, fiz uma interdisciplinar de ciências humanas, aí eu comecei a ficar mais feliz, fiz umas matérias de ciência da religião, e fui estudando. O fato é que eu fiquei 7 anos, eu entrei para ficar 4, fiquei 7 anos lá dentro, emendando uma coisa na outra, porque aí é mais fácil, né? Não depende de outro vestibular. E aí, ainda não estou totalmente satisfeita, mas eu posso dizer a você que eu consegui enxergar dentro de mim a conformidade da fé e da razão, sabe? E isso me encanta na doutrina espírita, porque é muito fácil eu falar para você que eu não posso te dar exemplo, porque senão eu posso macular, né, a imagem de alguma religião, e eu não quero isso, porque eu respeito todas, e tenho amigo em todas, e falo para todas, eu sempre faço isso. Eu não falo para espírita, eu falo para filho de Deus, portanto, qualquer religião está valendo. E assim,
O fato é que ser dogmático é muito fácil. Eu só preciso ser convincente e pegar você num momento de fragilidade. Mas fé e razão é muito difícil. E aí, por isso eu estudei tanto, sabe, Orson? E leio até hoje muito, eu tenho mania de estudar, adoro estudar. E tem que ser, porque a doutrina é claro que eu não vou entender a doutrina nessa encarnação toda, não vou, né? Existe um livrinho que eu acho que é Pai Nosso, não tenho certeza não. O fato é que tem um capítulo chamado, aliás, é Pão Nosso, o capítulo chama Pai Nosso, é a oração que Jesus nos ensinou. Bem, acabamos, então, de ouvir aqui a nossa Sandra Eiterer conversando com o Orson Petra Carrara sobre o amor à doutrina espírita. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. Eu gostei. E se você quiser assisti-la por inteiro, quando terminar aqui o Ante os Novos Tempos, continue aí no YouTube, mas mude o canal. Vá para o canal Orson Peter Carrara. E ali você vai então poder assistir na íntegra essa entrevista que ele fez com a Sandra Eiterer. Vamos agora nos preparar para as poesias do além? Vamos nos preparar para receber os poetas desencarnados que retornaram através do médium Chico Xavier? Está na hora do Poesia Espírita. Poesia Espírita. Hoje na Poesia Espírita, continuando a trazer aqui no programa o conteúdo do livro Antologia dos Imortais, teremos o comparecimento dos poetas Silva Ramos e Valentim Magalhães, ambos desencarnados e que retornaram através do Chico Xavier. O primeiro deles é o José Júlio da Silva Ramos, mas que assinava apenas e tão somente Silva Ramos. Ele foi professor do Colégio Pedro II, tradicional colégio da cidade do Rio de Janeiro, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, junto com Machado de Assis, onde ele ocupou a cadeira número 37. Foi prosador, poeta lírico e também era formado em Direito pela Universidade de Coimbra. Silva Ramos nasceu em Recife, Pernambuco, em 6 de março de 1853 e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro em 16 de dezembro de 1930. Estamos aqui falando, portanto, de um imortal da Academia Brasileira de Letras. E para provar que de fato ele é imortal, ele retornou através do Chico Xavier e nos brindou com o soneto Dom Gil Mendonça. Vamos a ele. Do castelo feudal que o vento forte enrija, brame Dom Gil Mendonça em subida almenara, agasalho a ninguém, ressoa a voz preclara, de florão a florão, de cornija a cornija. Sempre à noite há quem chore e beije a pedra rija. É a neve, abra, Dom Gil, cada rogo dispara e assopra anseio e dor nos brasões de Carrara, sem que o dono feroz se comova ou transija. Certo dia, no entanto, ouvem-se augúrios de algo. Surge uma sombra leve e procura o fidalgo, que, em vão, se estorce e ruge a porta que não cerra. Que bandido me assalta? Exclama, braço em riste. Mas o vulto era a morte. E a morte, calma e triste, acomoda Dom Gil numa fossa de terra. Eis então o poema Dom Gil Mendonça.
do poeta Silva Ramos, através do Chico Xavier, um alerta para todos nós. Cuidado com o egoísmo. A morte leva todo mundo de volta à pátria espiritual. Vamos agora para o poeta Valentim Magalhães, cujo nome completo é Antônio Valentim da Costa Magalhães. Ele foi romancista, poeta, crítico literário, teatrólogo, contista, jornalista e bacharel em Direito, tendo se formado pela Faculdade de Direito de São Paulo. Ele trabalhou muito tempo na cidade do Rio de Janeiro e foi, inclusive, professor da Escola Normal. E é mais um imortal, porque Valentim Magalhães também, junto com Machado de Assis, foi fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupando uma de suas cadeiras. Ele retornou então através do Chico Xavier para dizer em alto bom som que continua muito vivo, porque afinal de contas todos nós somos almas imortais. Valentim Magalhães nos traz o soneto Duas Vidas. Vamos a ele. Uma esmola, Senhor, que me alivie os males. E o marajá responde humilhando o mendigo. Um pária é maldição na viagem que eu sigo. Afasta-te, infeliz, não me fites, nem fales. Ao sonido marcial de clarins e timbales, a caravana parte em busca de outro abrigo. E o grande hindu, lembrando um rei vaidoso e antigo, fuge no palanquim por montanhas e vales. Mas o príncipe morre, e o tribunal divino impõe-lhe vida nova. É um pária sem destino, que traz agora a dor qual fogo atado ao lenho. E no mesmo lugar que ele, mísero, empresta, implora a um marajá que se retira em festa. Uma esmola, Senhor, para as chagas que eu tenho. Eis então o soneto de Valentim Magalhães, nos chamando a atenção para a reencarnação. A cada um é dado segundo as suas obras. O marajá orgulhoso e que pisava nos pobres, vem agora como um pobre, dependendo dos marajás. Esses dois poemas estão publicados no livro Antologia dos Imortais, edição da Federação Espírita Brasileira. Vamos agora para os nossos 90 segundos de reflexão. Está na hora do vídeo do Para Viver Melhor. Hoje o tema é Juventude Transviada. Vamos ao vídeo. Será que vale a pena viver como se o dia de amanhã não existisse? Muitos jovens se esgotam em baladas, deixando-se alcoolizar e drogar. Não se dão conta da promiscuidade sexual de que são vítimas. Se revoltam contra a sociedade por meio da violência ou da depressão, considerando-se totalmente independentes, como se não convivessem com os outros. E, em muitos casos, largando a vida na flor da juventude, esgotados, cansados e equivocados. Pense seriamente em ser útil a si mesmo e ao próximo, em ser um transformador para melhor da sociedade em que vive. Pense, por que não dar um tempo para conhecer o Evangelho? Mal não vai fazer. Quem sabe não é nele que você vai encontrar novos e nobres objetivos para o seu viver. Fica aqui
a reflexão e o convite. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Entendendo com o Espiritismo traz um tema muito importante, que é o amor aos inimigos. E muitas pessoas questionam o ensino de Jesus a esse respeito. Como é possível Jesus solicitar que eu ame um inimigo, alguém que não gosta de mim e que, pelo contrário, procura fazer o mal? Bem, este pedido de Jesus está no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 5, versículos 43 a 47. Vamos aqui recordar essa passagem para entender bem o que Jesus nos solicita. Diz então aqui Mateus: aprendestes que foi dito, amarás o vosso próximo e odiarás os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, esta é a passagem que estamos trazendo aqui do Evangelho segundo Mateus, lá no seu capítulo 5. Jesus corrigindo, alterando a lei mosaica, que dizia que os inimigos tinham que ser odiados, e ele diz que não, os inimigos têm que ser amados, e que precisamos retribuir o ódio com o bem, e que precisamos orar por aqueles que nos perseguem. É difícil? Não resta nenhuma dúvida. Mas Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, trata esse tema em O Evangelho segundo o Espiritismo e dedica um capítulo inteiro ao tema Amai os vossos inimigos. É o capítulo 12 desta obra magnífica que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec inicia seus comentários lembrando que é fato que não temos como amar um inimigo do mesmo jeito que amamos um amigo. É diferente, porque são vibrações energéticas diferentes, mas que temos que fazer o esforço para não querer o mal ao nosso inimigo, mesmo que ele sistematicamente nos calunie e invente mentiras e tente mesmo diretamente promover o mal sobre nós. É uma alma enferma que ainda não conseguiu entender a lei divina do amai-vos uns aos outros. E se queremos fazer diferente do que a maioria faz, temos que retribuir o mal com o bem. É isso que temos que fazer. Claro que nós não vamos chamar o nosso inimigo para dentro do nosso lar, porque sabemos o que ele pode fazer conosco. Isso nós vamos fazer com um amigo, mas temos que realizar todos os esforços para orar por ele. Temos que fazer todos os esforços para promover sempre o bem a ele e perdoá-lo,
Esse é o significado do amar aos inimigos. Mas eu vou aqui passar a palavra a Allan Kardec, porque no último parágrafo do item 3 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec resume a visão de Jesus e a visão do Espiritismo, que vem reviver o Evangelho, sobre esse tema. Então, abrindo aspas, passando aqui a palavra a Allan Kardec, diz ele: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Fechando aspas, estas são as palavras de Allan Kardec, muito esclarecedoras, muito claras, porque o inimigo de hoje pode ter sido a nossa vítima em existências passadas. Nós temos que pensar nisso. E hoje estamos aqui reencarnados e ele não conseguiu nos perdoar e manteve o desejo da vingança. Ele mantém o ódio, o rancor. Claro que podemos fazer inimigos no aqui e agora, nesta existência, por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa imprevidência, da nossa hipocrisia. Mas seja esse inimigo vindo de existências passadas, ou seja, da atualidade, acima de tudo, precisamos exercer a compreensão. Porque precisamos desejar a ele apenas e tão somente o que desejamos que ele nos faça. O que queremos que ele nos faça? O bem. Portanto, o que devemos fazer a ele? O bem. Mesmo que ele continue no seu esforço de não nos querer bem. Mas isso é um problema dele, com a sua consciência e com a lei divina. Houve ocasião de ajudá-lo? Ajudemos. Só podemos por ele orar? Oremos, sem segundas intenções, sem nenhum tipo de mau pensamento. Devemos perdoá-lo? Sim. Então, vamos perdoar. É isso que Jesus veio solicitar a nós. Esse é o amor aos inimigos. Inimigo que amanhã poderá, e com certeza isso vai acontecer, porque a lei divina é de evolução, poderá então ser nosso amigo. Ao reconhecer que o mal só faz mal para ele mesmo. E que todos recebemos a bênção da reencarnação como oportunidade divina de nos renovarmos, de repararmos o passado, se porventura esse passado foi delituoso. E aqui não importa se o inimigo esteja
encarnado ou desencarnado. E não importa o que tenha acontecido lá no passado, é no hoje que temos que exercitar a compreensão, a tolerância, a paciência, o bem. É isso que nós temos que fazer. Você quer ampliar esse conhecimento? A recomendação é que você então pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, faça a leitura e a meditação do seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Porque se não fizermos isso, quando teremos paz na vida terrena, quando a humanidade vai viver na fraternidade e na solidariedade, depende, portanto, de nós que já estamos aqui ligados a Jesus, ao Evangelho e também à imortalidade da alma, essa vida que prossegue além do túmulo. Bem, chegamos ao final diante os novos tempos. Mas semana que vem tem mais. Vamos aqui nos encontrar no canal Orientação Espírita, pelo YouTube, às 19h. Anote aí na sua agenda. Não esqueça. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Paz em sua vida. Receba um grande abraço e até semana que vem. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.